E agora sim, vou falar o nome da placa, porque muito me alegra. E como da primeira vez que eu estive aqui, eu disse que por várias vezes eu passava aqui na frente e eu ainda não era cristão, irmão. Eu não era cristão. Eu passava aqui na frente e tinha vontade de chegar aqui nesse ministério, pastora Laura. E Deus me honrou tanto, que já é a terceira vez que eu venho pregar nesse ministério. Então Deus, ele faz muito mais do que aquilo que é o nosso desejo. Basta que nós nos estejamos dispostos, nós nos estejamos não apenas dispostos, mas comprometidos com Ele. Amém? E eu aprendi uma coisa na minha caminhada com Jesus. Às vezes, quando você não quer mais alguma coisa, é aí que Jesus vem e te dá ela. Por muitas vezes eu quis algumas coisas na minha vida e pela minha própria força eu não consegui conquistar. E às vezes que ainda eu consegui conquistar pela vontade permissiva dele, custou caro para me sustentar. Mas tudo aquilo que ele me deu, eu não preciso nem pensar em tirar ou colocar minha mão no bolso, porque ele sustenta para mim. Amém? Quando eu tive um sonho, amém? Toda honra para ele, né? Um dia eu tive um sonho de... Deus me deu um sonho, um chamado para fundar um ministério. Então eu saí do ministério do qual eu estava, do pastor William, ao qual eu amo muito, irmãos. Pessoa que tem muito valor para mim, muito apreço tenho por ele. Apenas nos desligamos porque Deus me deu essa condição de estar pregando a palavra. Mas quando Deus me chamou no sonho, disse, tu vai ter um ministério. E o ministério vai ser diferente. Eu pensei, mas Senhor, como seria diferente? Porque nós não podemos querer os mesmos resultados fazendo as mesmas coisas. Você não vai ter o mesmo resultado, um resultado diferente na sua vida fazendo a mesma coisa. E Deus me disse, tu vai unir os pastores. E graças a Deus, eu me sinto um pouco responsável hoje por estar aqui. Os pastores estão aqui hoje conosco e nós podemos estar cada vez mais unidos, mais juntos. Pastora Laura, uma bênção que nós conhecemos. Vejam bem, irmãos, dentro de um partido político. Nós nos conhecemos, não foi, pastora Laura? Mas não foi o partido político que nos uniu, foi Cristo. Tanto é que nem falamos mais de política depois disso. Não é verdade? Pastor Kleber, pastora Maria, amo de coração eles. Fazem parte já das minhas orações. E isso, irmãos, é como colocou o pastor Jair. Quão bom e quão agradável é que nós possamos viver em união. Não é verdade, irmãos? Aqui é a casa de Deus. Mas acima de tudo, Deus, ele tem uma casa para poder colocar os seus filhos dentro dela. Essa casa aqui está hoje cheia. E eu profetizo ainda, pastora Laura, a senhora vai ter que ampliar muito aqui, porque ainda vai encher muito esse lugar. Amém? Eu me alegro quando estou numa igreja e não vejo cadeiras vazias, irmãos. Porque onde há cadeiras vazias, há pessoas lá fora. Mas hoje eu entendo que as pessoas estão vindo, estão procurando. Irmãos, nunca teve tanta facilidade nós pregarmos o Evangelho. Já foi muito mais difícil. Hoje nós temos as redes sociais. Hoje nós temos a internet. Hoje nós temos um celular que manda mensagem. Eu falo com meu irmão que está lá em Brasília em tempo real e assisto ele pelo iPad. Hoje, se eu disser para você, abra a sua Bíblia, para alguns eu vou ter que dizer, ligue a sua Bíblia. Porque muitos têm no celular ou no iPad. Ficou fácil hoje nós pregar o Evangelho. As pessoas estão com sede pela palavra de Deus. Amém? E por isso que agora é a hora da igreja ir para a rua. Essa é a hora da igreja fazer a sua parte. É a hora da igreja ser igreja fora da igreja. Amém? Amém. Jesus, e eu já disse isso outra vez aqui, ele não construiu um templo, ele investiu em pessoas. Jesus disse que o reino dos céus não está aqui, não está lá, não está acolá, mas ele está aqui dentro. Dentro de cada um de nós. Amém. Aleluia. Feche teus olhos por um minuto. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor.
cera fiz que cobre o rosto ante a ti. Escondo o rosto pra que veja tua face em mim, e que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor, mais e mais. O Santo do Santo, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, teu lugar secreto, só tua graça me dá, é tua presença é meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti, e que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor, mais e mais. E quando os serafins me cobrem o rosto ante a ti, esconde o rosto pra que veja tua face em mim, e que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor, mais e mais. Santo do Santo, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, em tua presença é meu prazer. Quero ver a igreja cantando. O Santo do Santo, tua graça me basta, tua presença é meu prazer. Aleluia. O Santo dos Santos, você pode continuar pisando nesse lugar. Aleluia. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Nunca em tanto tempo, amados, o nosso país foi alvo da visão do povo estrangeiro. O Brasil sempre era visto como um país onde havia o lugar do jeitinho brasileiro. Então eles lembravam do baiano, aquele que gosta de ficar talvez mais acomodado, ou o carioca. Então eles lembram do Brasil como um país onde há corruptos, políticos corruptos, e é bem verdade. Mas o Brasil agora, nos últimos tempos, tem acontecido fenômenos grandiosos, e a atenção que tem sido chamada para o nosso país não é pelos fatos negativos. O país agora tem sido visto por fatos positivos. Há uma diferença acontecendo na nossa nação nos últimos tempos. O Brasil, há poucos dias atrás, recebeu um Papa. É bem verdade, é católico, não professa uma fé igual à nossa. Porém, eles têm o mesmo Deus que eu e você. Então agora o Brasil recebeu a Jornada da Juventude. Milhares de pessoas se reuniram. Um aglomerado tão grande de pessoas.
que a cidade do Rio de Janeiro não teve uma estrutura suficiente para poder alocar todo mundo. Agora nós vamos ter a Copa do Mundo. E o Brasil é visto como um país turístico. O Brasil ele é belo por natureza. Já diz o hino do Brasil. Gigante pela sua própria natureza. Mas o que eu quero dizer com isso? Que há pouco tempo atrás, eu digo pouco tempo porque para você e para mim, parece que o tempo passa rápido. Parece que foi ontem que nós comemorávamos o primeiro do ano. E se nós olharmos para frente, agora falta pouco. Depende do ponto de vista. E todo dia 31 ao dia 1º, há um evento no Brasil que chama a atenção do mundo inteiro. E esse evento acontece em São Paulo. E lá em São Paulo ocorre a corrida de São Silvestre. Quem já viu a corrida de São Silvestre? Corrida que leva o nome de um santo. Corredores do mundo inteiro vêm participar dessa corrida. Corredores de outros países, de outros lugares. Mas o que mais me chama a atenção nessa corrida, que já acontece há mais de 70 anos no Brasil. Essa corrida, ela já é um evento marcado na tradição do país. Mais de 70 anos ocorre a corrida de São Silvestre. E ali, o que me chama a atenção, irmãos, é quando a câmera ela coloca na linha de partida. É como se aqui tivesse uma linha de partida. Ali nós encontramos várias pessoas diferentes, de diferentes lugares. E ali nós encontramos alguns mascarados. Se você já parou para perceber, há pessoas com dizeres: olha mãe, filma eu aqui, estou na Globo. Outros vestidos de super-homem, outros vestidos de Mulher Maravilha. Ali vai várias pessoas, alguns querem somente aparecer. Essa é a linha de partida. Então, o que mais me chama a atenção não é a linha de partida, é que metros após a linha de partida, na rua chamada Brigadeiro, há uma subida muito íngreme, alta, muito forte. Quando é dada a largada, todos saem correndo, todos. Aqueles que mais apareciam, aqueles que mais queriam aparecer, saem junto, correm junto. Mas quando chega nessa subida, quando chega na subida mais forte, a rua Brigadeiro, poucos conseguem sobreviver à subida. E sabe quem é que se destaca nesse lugar? São os quenianos. São os quenianos. E eu me perguntei um dia, por que os quenianos se destacam nesse lugar? Então eu fui entender o motivo pelo qual só os quenianos conseguem ganhar a corrida de São Silvestre, ou pelo menos a grande maioria delas. E eu passei a perceber, irmãos, que os quenianos, eles se preparam, sabe onde? No deserto. A preparação dos quenianos não é como a preparação dos brasileiros. Aqui nós temos estádios de futebol para nos preparar. Aqui nós temos academias. Aqui o povo brasileiro, ele tem uma condição financeira melhor do que a do queniano. Mas o queniano não. O queniano, ele se prepara no deserto. E agora, a Mulher Maravilha, o super-homem, que partiu na linha de partida, que deu seu início, quando chega a subida, ele não é páreo para aqueles que se prepararam no deserto. Aleluia. Alguns já estão entendendo aquilo que eu estou dizendo nessa noite. Eu quero dizer nessa noite, irmãos, que eu não sei qual é o deserto que você está passando, mas Deus está te preparando. Porque há uma subida. E a subida, irmãos, você só vai passar se você estiver preparado. Há uma subida. A nossa origem. Aleluia. Eu tenho certeza que você não está aqui nessa noite para encher teus bolsos de dinheiro, mas você está preocupado com essa subida. Então nós temos que quebrar um paradigma. E essa noite eu quero quebrar esse paradigma. Não existe super-homem, irmãos. Não existe Mulher Maravilha. Não existe super-herói. Existe aquele que está mais preparado. E a preparação, ela ocorre no deserto. Aleluia. As maiores guerras que Israel venceu não foi desempenhando uma espada. As maiores guerras que Israel venceu
foi quando eles estavam bem posicionados. Nessa noite você vai se posicionar na frente do Senhor. Aleluia. Irmãos, se há algo que me chama a atenção, é esse caminho íngreme, essa subida. O que me chama a atenção na minha vida, na minha caminhada com Jesus, é a subida. E eu fico me perguntando, e lembrando, e agora o pastor Jair me fez ainda recordar um pouco mais quando ele leu Filipenses. E nós vemos que Paulo, o apóstolo Paulo, aquele que passou por tudo nessa vida, aquele que conheceu os milagres, aquele que foi perseguido, mas antes perseguiu, mas ele se posicionou. E quando ele se posicionou com Cristo, agora ele diz: o meu alvo é Cristo. Eu quero chegar em Cristo. Agora, eu, Paulo, no início da minha carreira, sou apóstolo, mais do que eles, ou pelo menos igual a eles, diz Paulo. Mas Paulo chega no final da sua carreira e diz: Paulo, o servo. E o que eu quero ler nessa noite com você é fazer que nós possamos entender nessa noite, irmãos, que a igreja, não o pastor Jair ou a pastora Laura, que não são, o pastor Jair e a pastora Laura são aqueles embaixadores que foram levantados para Deus para comandar esse ministério, mas a igreja é cada um de você. Há uma distorção, irmãos, porque muitas pessoas pensam: isso é problema da igreja, isso é problema do pastor, isso é problema da pastora. Eu vou lá só para tocar meu violão, vou lá só para tocar meu contrabaixo, minha bateria, minha guitarra. Limpar a igreja, eles que limpem, né, pastor? Limpar os banheiros, eles que limpem. É um problema da igreja, irmãos. E a igreja não é só o pastor Jair e a pastora Laura. A igreja é o corpo. Somos todos nós. Aleluia. Quero te convidar a abrir a Bíblia comigo agora, no livro de Marcos. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 10, versículo 46. Aleluia. Glória a teu nome, Senhor. Aleluia. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Eu quero falar desse caminho nessa noite, irmãos. Aqui há um caminho. Talvez você me diga: pastor, o que tem a ver o cego de Jericó com o caminho? Irmãos, vai chegar no meio do caminho em que nós vamos ter que tomar algumas escolhas na nossa vida. Talvez Deus te trouxe aqui nessa noite para que você hoje, nessa sua caminhada, tome uma escolha. Aleluia. Um dia Ele escolheu sair do seu sublime trono e morrer por mim e por você numa cruz. Um dia a mão que sustentou o universo do outro lado poderia pegar uma criança de colo. Um dia essa mão levou cravos na sua mão. E entre o cravo e entre a cruz há um mistério tão grande, irmãos, porque ali está pendurado os meus pecados e os seus. Aleluia. De volta a Jericó. E ele, saindo de Jericó com seus discípulos e uma multidão, amém, encontrou Bartimeu, o cego, filho de Timeu. Você vai acompanhando e eu vou lendo para você. E agora, Bartimeu, filho de Timeu, estava no meio do caminho, mendigando. Aleluia. Vou repetir essa palavra. Ele estava no meio do caminho, mendigando. E viu, ou ouviu, melhor, ele não poderia ver porque ele era cego, né, irmãos? Ele ouviu que era Jesus de Nazaré. Aleluia. E clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam, esperando que ele se calasse. Mas ele então clamava mais ainda: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Então Jesus parou
como Ele está parado aqui no nosso meio nessa noite. Aleluia. Então Jesus parou e mandou que o chamassem. E eles o chamaram e disseram: tem bom ânimo, levanta-te, porque o mestre quer falar-te. Aleluia. E ele levantou e tirou de sobre si a sua capa e foi ter com o mestre. E então Jesus lhe disse: que queres que eu te faça? Aleluia. E agora ele responde, o cego respondendo: mestre, quero ter vista, quero enxergar, quero voltar a ver. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E naquele momento o cego então volta a enxergar. E ele seguiu. Amém? Conta a história que depois desse momento o cego seguiu Jesus até os últimos dias. E a partir daquele momento, segundo conta a tradição, não está na Bíblia isso, mas está num livro chamado Pirkei Avot. É um livro do Talmud e são as discussões rabínicas da época. Conta que aquele cego foi um dos maiores pregadores do Evangelho naquela época. Aleluia. Fecha teus olhos por um minuto. Querido Pai, Espírito Santo, nessa noite, Senhor, leva-nos a lugares escondidos no Teu coração, Pai. Pai, que nessa noite nós possamos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Venha falar conosco nessa noite através da Tua palavra, Pai. Que possamos sair daqui melhores do que nós entramos. Exorta, ensina e edifica. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode sentar. Amados irmãos, essa história, ela ocorre dias antes, 8 dias antes, mais precisamente, da morte de Jesus. O meu mestre e o seu, naquele momento, talvez ele já sofria, talvez ele já estava lembrando, pois ele era Deus e ele sabia que ele ia padecer, que ele teria que cumprir o caminho pelo qual um dia ele saiu do seu sublime trono. Muitas pessoas dizem que o caminho mais conhecido de Jesus é o da Via Cruz, é o caminho doloroso, é o caminho da Fortaleza Antônia, até onde ele foi crucificado. Mas para mim o caminho de Jesus começa quando ele sai do seu lugar, do sublime trono, e vem ter comigo e contigo, e um dia se faz carne e osso. Aqui começa o caminho de Jesus. Mas agora ele está no final do seu caminho. Ele está indo para a subida. Aleluia. Ele está indo para a subida 8 dias antes de morrer. E agora, diz a Bíblia, que eles estão saindo de Jericó. E uma multidão acompanhava Jesus e os seus discípulos. E várias vezes nós encontramos a palavra multidão na Bíblia. E sabemos nós que a palavra multidão, às vezes, ela quer nos remeter à palavra confusão. Onde estava Jesus? Havia uma multidão, porque muitos iam porque queriam apenas ver o milagre. Outros iam porque queriam ser alimentados. Um dia ele alimentou uma multidão. Poucos iam porque queriam ver Jesus, filho de Davi. Poucos estavam ali porque queriam enxergar o verdadeiro Messias. Muitos estavam ali porque estavam correndo atrás de milagres. Assim está ainda hoje a igreja do século 21. Há muita gente vindo para a igreja à procura de milagre. Há muita gente vindo para a igreja à procura de cuidar e curar o seu problema. Não foi isso que Jesus passou e nos deixou, irmãos. A maior mensagem de Jesus não foi os seus milagres, mas a maior mensagem de Jesus foi o amor. O amor, irmãos. E você já pode perceber que das 3 vezes que eu passei aqui, eu falei desse amor. É esse amor que nos mantém em pé hoje. É esse amor que hoje faz com que nós estejamos aqui louvando e adorando ao Senhor. É esse amor que hoje faz com que nós possamos entoar louvores a Ele. Porque esse dom não era meu e não era seu. Esse dom do louvor era dado a alguém que caiu do céu. E todos sabem quem é: Lúcifer. Ele era o anjo do louvor. Ele era o comandante do ministério de louvor.
na igreja celestial. Mas um dia, Ele fez algo que às vezes nós, seres humanos, estamos acostumados a fazer. Nós muitas vezes queremos passar por cima da autoridade de Deus. Sabe quando isso acontece? Quando eu quero fazer sobressair as minhas vontades. Quando eu quero fazer sobressair os meus desejos. Os meus desejos mais íntimos, mais interiores. Tudo que Jesus fez até aqui, irmãos, e eu digo até hoje, mais de 2000 anos atrás, quando Ele passou dessa terra e chegou até a Via Crucis, quando Ele passou por essa terra, passou pelo caminho, pela via dolorosa, e ali conta a história que hoje, os nossos irmãos, os peregrinos, os judeus, eles vão até a Terra Santa, e de lá, de onde iniciou o seu julgamento, até aonde é a cruz, eles têm mais de 14 paradas. Toda vez que eles param, eles entoam um louvor a Deus, porque eles marcam cada parada. O primeiro tropeço de Jesus, o segundo, o momento em que ele caiu, e uma mão de Simão Cirineu lhe ajudando a levantar e levar a cruz. Aleluia. A mensagem que Jesus nos deixa é a mensagem do amor. E é por isso que você está aqui nessa noite. Aleluia. Você não está aqui nessa noite para curar o mal interior. Não, irmãos. Você está aqui nessa noite para fazer desbrotar. Eu digo brotar esse amor. Tirar isso que está escondido no teu coração. Abre o teu coração nessa noite, irmãos. Abre o teu coração nessa noite. Olha para aquela cruz, ou pelo menos lembra dela. E arranque lágrimas dos seus olhos. Porque se eu não consigo olhar para a cruz e não consigo chorar, é porque eu ainda não brotei o amor do meu coração. 2000 anos atrás, essa história nos comove até hoje. Um cego. E o cego naquela época, irmãos, era alguém excluído pela sociedade. Nós vemos ali a palavra falando que ele tirou de sobre si a sua capa. Essa capa era algo dado a um cego, era algo dado a alguém que era mudo, surdo, alguém que tinha algum problema, um deficiente, porque era uma marca da sociedade, dizendo: aquele ali não é são, aquele ali não é perfeito, aquele ali é pecador. Em outra passagem, alguns olham, os discípulos passam e dizem para Jesus: quem é que pecou? Foi ele ou foi seus pais para que nascesse assim? Eles achavam que um cego ou alguém com alguma deficiência tinha um pecado anterior, ou ainda dos seus pais. Aquele cego recebia uma capa, irmãos, porque aquilo era um alvará, era uma licença para poder mendigar na cidade, na porta da cidade. E aqui, se você acompanha a leitura comigo, eles saindo de Jericó, e a multidão e seus discípulos com ele, ele estava saindo de Jericó. Esse cego estava na porta da cidade. Ali ele estava mendigando pão. E veja o que acontece. Alguns apenas recebiam esse alvará, essa licença para poder mendigar. Sabe por quê, irmãos? Porque todo aquele que era mendigo, todo aquele que recebia uma capa, que recebia uma autorização para poder estar no meio da cidade, mendigando, ele precisava mendigar não apenas para ele, mas para levar comida para um lugar chamado o Vale dos Excluídos. Aleluia. Talvez muitos aqui já se sentiram nesse lugar, no Vale dos Excluídos. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui já olharam para a sociedade, e a sociedade olhou para você e disse: esse aí não tem mais recuperação, esse aí não presta. Um dia já disseram para mim isso. E olha o que Jesus fez comigo. E olha o que Jesus pode fazer contigo. E olha o que Jesus já fez contigo. Aleluia. Esse cego, agora, ele recebe uma autorização, mas a vida dele começa antes disso, irmãos. Eu fico recordando o que acontece com o amor de um pai e de uma mãe, quando se apaixonam e vão ter a sua família, e a família é a base da Bíblia.
Agora eles se apaixonam, se envolvem. E a mãe diz para o pai: vamos ter um bebê. E aí começa o primeiro problema da família naquele momento. Porque o sonho de todo judeu, e ainda é assim, é que nasça menino. E olha que o Antigo Testamento, ele é um testamento bastante machista. A mulher, ela só tinha valor por aquilo que ela poderia gerar, não por aquilo que ela era. E se a mulher então gerasse uma menina, ela ficava 40 dias impura. Mas se gerasse um menino, ela ficava 7. Então o sonho de todo judeu é que nasça um menino. A oração do judeu ainda hoje, no Muro das Lamentações, é, quando eles chegam perto do muro: Senhor, que a minha esposa venha dar à luz a um menino. Então eu me lembro do meu Jesus, circuncidado ao oitavo dia. Ele passou por todos os ditames da lei, assim como um dia passou o cego de Jericó. Agora, a mãe está lá para dar o filho, nasce a criança, a alegria se concretiza. Você pode pensar, lembrar do seu filho quando nasceu, ou aqueles que ainda não tiveram, vão ter essa surpresa. É uma das, talvez, maiores maravilhas que alguém pode ter. Um dos momentos mais felizes do ser humano é poder ver ser gerado um filho. Gerado. Agora aquela criança nasce. Então, dias depois, eles percebem que há algum problema. Eles percebem que aquela criança, ela não enxerga que nem as outras. Ela não responde a alguns estímulos. Aquela criança nasce cega. Ela vai apenas poder ouvir os pássaros cantar, mas ela não vai poder enxergá-los. Ela vai apenas poder ouvir o pai falar com ela, mas não vai enxergar a face do seu pai. Ela vai poder apenas ouvir a sua mãe falar com ela, mas não vai conseguir enxergar a beleza da sua mãe. Aquela criança, além de tudo, já nasce com um rótulo: excluída. Assim acontece comigo e contigo muitas vezes. As pessoas nos excluem pela nossa posição social. É pobre, não tem dinheiro, olha só, não tem serviço, é vagabundo. Numa sociedade em que só presta aquele que tem dinheiro. Numa sociedade em que só presta aquele que tem bens. Numa sociedade que só presta aquele que tem carro novo. Onde o trabalhador, ele é excluído. Numa sociedade em que nós enxergamos uma mãe matar as 2 filhas e ainda um cachorro. Numa sociedade em que nós enxergamos poucos dias depois outra mãe matar 4 filhas. Essa é a nossa sociedade. Esse é o Brasil bonito que eu falei de início. Esse é o Brasil onde nós estamos recebendo Copa do Mundo. Mas esse é o Brasil que precisa de uma igreja que se levanta. Aleluia. Esse é o Brasil que precisa de mim e de você. É por isso que nós estamos sentados aqui hoje. Nós temos uma missão. Deus, ele não colocou um cajado apenas na minha mão, do pastor Jair, da pastora Laura, não. Ele está colocando uma sua nessa noite. Nós precisamos fazer algo para isso mudar. Você quer mudança na sua vida, irmãos? Comece mudando a vida dos outros, ajudando a melhorar. Eu e você não temos o direito, preste bem atenção nisso, nós não temos o direito de passar pela vida de alguém e não tornar a vida dessa pessoa um pouco mais feliz. Quando Deus me separou para pastor, eu senti uma responsabilidade tão grande. Mas eu não pedi que Deus não me desse um fardo muito pesado. Eu apenas pedi para Ele que Ele me desse umas costas maiores, lombos mais largos, para que eu pudesse carregar. Mas aí eu fui para a palavra e Jesus disse: é suave, minha obra, meu fardo é suave. Está cansado de fazer a obra? Pastora Laura, está cansada de fazer a obra? Onde está a pastora Laura? Não está, né? Não está, porque a gente faz com alegria, irmãos. A gente faz por amor. E nessa noite eu te convido a fazer tudo o que você for fazer na sua vida. Faça por amor. O seu serviço não lhe traz prazer? Procure um onde você tenha.
Um grande pensador, Thomas Edison, esse que fez a lâmpada, ele disse: eu não trabalhei um dia sequer na minha vida. Todos os dias da minha vida foram diversão. Aleluia. Irmão, então fazer a obra para mim hoje é divertido. Sabe por quê? Porque eu estou ajudando o mundo a ser um pouco melhor. Aleluia. Aleluia. O cego de Jericó, ali na entrada, olha que a Bíblia diz que muitos repreendiam. Ele gritava, dizia: Jesus! Ou ele dizia: Yeshua ben Davi, no hebraico. Jesus, filho de Davi. Quando muitos estavam enxergando Jesus, filho de José. Jesus, filho de José, para Jesus, filho de Davi, há uma grande diferença. Há uma grande diferença. Jesus, filho de José, era o carpinteiro. Era aquele que, como eu e você, colocou a mão no arado. Era aquele que talvez tinha cravos na sua mão, ainda pequenos. Sabia ele que depois receberia uns maiores. Jesus, filho de José, era aquele que ajudava a mãe nas lides de casa. Jesus, filho de José, era aquele que trabalhava com o pai na carpintaria. Tinha suas unhas sujas. Talvez. Mas Jesus, filho de Davi, era o Messias, era o enviado. E naquele dia, um cego teve a visão maior do que aqueles que não enxergavam. Aleluia. O século 21 está cheio de cego espiritual. Nós somos considerados os Bartimeus de agora, irmãos. É verdade. Nós precisamos enxergar, irmãos. Nós precisamos enxergar além do que está aos nossos olhos. Nós precisamos enxergar que ali na rua, ali, aquele bar que está ali, onde há pessoas agora, naquele boteco, naquela mesa ali, tomando uma cachaça. Você aí, irmão, precisa estar aqui dentro amanhã depois. Eu preciso enxergar que aquele lá, hoje ele não é um pecador, mas é alguém que pode amanhã ou depois estar aqui e ser um empresário. É esses os empresários que amanhã ou depois vão ser os reis que vão sustentar os sacerdotes, que vão sustentar os profetas. Há uma desvirtuação na palavra do Senhor nos últimos dias. Quando eu olho, irmãos, é por isso que nós temos procurado trabalhar em unidade. É por isso que nós temos procurado fazer nossos cafés. Não para promover placa de igreja. Não, é claro que não. Não para promover o pastor A, B ou C, não. Mas para promover o reino, irmãos. E isso não tem a ver com a igreja. Isso tem a ver comigo e contigo. Isso tem a ver com os teus filhos. Isso tem a ver com os filhos dos teus filhos. Sabe por quê? Porque nós estamos hoje aqui procurando deixar um lugar melhor para a eternidade. Foi isso que Jesus passou. Deus, quando Ele mandou o seu filho, Ele mandou o seu filho para deixar um lugar melhor para mim e para você. Jesus agora está ali. O cego grita: Jesus, filho de Davi. Ele vê o mestre. Ele vê aquele que poderia ter uma oportunidade. Talvez fosse a única oportunidade da sua vida. Talvez seja assim a sua também nessa noite. Aquele que ainda não aceitou Jesus, talvez essa seja a única oportunidade que você tenha. Porque, como eu sempre digo, amanhã pode nem chegar. Aleluia. Talvez hoje é o dia que Jesus escolheu. Como disse o irmão Wagner, hoje é o dia de reconciliar, de reconstruir, recomeçar. E todos os dias é dia de recomeçar. Todo dia nós recomeçamos. É como se nós acordássemos todos os dias desempregados. Assim é eu e você na fé. A nossa fé, ela tem que crescer todos os dias. Aleluia. Por que, irmãos? Porque o crente apanha todos os dias. Nós sofremos por pregar esse evangelho. Eu perdi muitos amigos depois que eu passei a pregar essa palavra. Eu tenho certeza que você também, que hoje carrega essa Bíblia. Muitas pessoas antes carregavam um revólver na mão, hoje vão começar a carregar uma Bíblia. Aleluia. Glória a Deus. Há muitas pessoas que estavam pegando um pacotinho de droga na mão, hoje vocês vão pegar um pacotinho com óleo ungido. Aleluia. Você vai sair ungido todo mundo. Glória a Deus. Eu profetizo hoje, nessa noite, irmão. Aleluia. Deu, irmão. Deu de sofrimento, porque é sofrimento. Sofrimento, nós vamos passar por ele. Mas nós não precisamos aceitá-lo, irmãos. Tem coisas
que quando vem de Deus, isso nós aceitamos. Mas aquilo que o inimigo quer colocar na nossa frente, nós rejeitamos, irmãos. Esse sofrimento do cego de Jericó, hoje é noite, irmãos, de nós encontrar esse Jesus. Por que, pastor, hoje? Sábado? Não, irmãos. Hoje eu falo no tempo presente. Agora, irmãos, Jesus está nos levantando, nos dando uma oportunidade. Talvez essa oportunidade não nos seja dada amanhã. Eu não sei se eu tenho outro culto para pregar amanhã. Eu tenho uma agenda para cumprir, mas eu não sei se amanhã eu vou ter a oportunidade de pregar de novo. É por isso que eu prego todas as vezes, como se fosse o último dia da minha vida. Aleluia! Nós precisamos fazer esse mundo mudar, irmãos. Não há mais tempo para brincar de evangelho. Não há mais tempo para brincar de crente. Você não veio aqui esquentar a poupança na cadeira. Não, irmãos. Não. Você veio aqui para se alimentar e sair para lá, para o mundo mais forte. Aleluia. É para isso que nós nos reunimos. É para isso que nós o adoramos. E por que Jesus quer que nós o adoramos? Para nós nos tornar igual a Ele, irmão. Nós nos tornar igual a Ele. Alguém me disse um dia: ah, pastor, eu me espelho em ti. Eu disse: irmão, então tu vai cair. Então tu vai cair, irmãos. Se tu está te espelhando em mim, tu vai cair. Porque eu sou falho. Eu sou alguém cheio de defeitos, irmãos. Quem me conhece daqui pregando, conhece um Hermes. Quem conhece o Hermes lá na rua, conhece o outro. Eu luto contra a carne todos os dias. Ah, pastor, que é isso? É, irmãos, mas não fui eu que disse isso sozinho. Um dia Paulo escreveu. Paulo disse: o pecado que está em mim, ele é mais forte que a carne. A carne é mais forte. Eu faço coisas que eu não quero, e as coisas que eu quero fazer eu não faço. É Paulo que disse, irmãos, no fim da sua vida. Foi Paulo que escreveu. E quando ele escreve a sua maior carta, talvez sua maior obra-prima, a carta de Romanos, Paulo está dizendo lá no livro que ninguém é digno. Ele não era digno de pregar esse evangelho. Eu também não era, irmãos. Mas pela graça e pela misericórdia, hoje eu estou aqui. Pela graça e pela misericórdia, hoje você está aqui. Nós não seríamos dignos nem sequer de estar sentado aqui nessa noite. Mas Ele pagou um preço muito alto para que nós pudéssemos estar aqui. Aleluia! Eu quero dizer nessa noite, irmãos, que talvez tem coisas que você ainda faz, que você está lutando contra isso. Tem coisas que ainda estão impregnadas em você. Não te julgue. Não olhe para trás e que isso venha te frustrar para que você venha parar. Não. Apenas te entregue cada dia mais. Mateus 5,48 diz: sede perfeitos, como o vosso Pai que está no céu é perfeito. Jesus aqui nos deixa um desafio. E se Ele nos deixa esse desafio, irmãos, é porque é possível. Ainda tem jeito, irmãos. A igreja ainda tem jeito. Nós aqui ainda temos jeito, irmãos. E a igreja não é lugar de santo. Por isso que você está no lugar certo. A igreja é lugar de pecador mesmo. Jesus, Ele não veio para os salvos. Ele veio para aqueles que estão doentes. Aleluia. Talvez você olhe para trás e diz: pastor, mas eu ainda tenho algo que eu não consegui me libertar. Irmão, luta contra essa carne todos os dias. Aleluia. Porque vai chegar um momento em que você vai dizer: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E sabe o que vai acontecer? Jesus vai parar. E essa parada aqui, ela é significante na nossa vida. Essa parada aqui que Ele nos dá, ela é crucial na minha e na sua vida. É por isso que Jesus para hoje aqui no nosso meio. E eu posso sentir a presença dele muito forte aqui. Ele para aqui no nosso meio, sabe por quê? Porque essa parada, Ele enxerga um passo de fé muito grande, irmãos. Onde todos haviam excluído o cego. Onde a sociedade já não lhe dava mais direito de ser pessoa, de ser humano. Lhe dava direito apenas de ser um verme. E eu quero te dizer nessa noite: comece a olhar para cima, irmãos. Para de olhar para frente, para o lado, para trás. Comece a olhar para cima, porque o teu socorro vem de cima. Aleluia. Aleluia. Jesus deu essa parada, assim como Ele está parado aqui no nosso meio. Ele deu essa parada, e agora Ele diz: então chama Ele. Chama Ele.
E quando eles chamam, o que os discípulos dizem para ele? Tem bom ânimo. Ninguém pode chegar a Jesus, irmãos, se não tiver ânimo para chegar até Ele. Ah, pastor, como assim? Mas eu não posso chegar mal? É claro que pode. Mas quando chegar a Ele, tu tem que chegar com vontade nele, irmãos. Não chega desconfiando dele. Não chega com medo de chegar nele. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que nós temos medo, nós atraímos para nós. Jó um dia disse: aquilo que eu mais temia me aconteceu. Se você parar para analisar, a pessoa que vive reclamando de câncer, com medo de morrer de câncer, lá na frente acaba contraindo a doença do câncer. Chama para ela o negativo. Não, irmãos, não tenha medo nessa noite. Várias vezes a palavra do Senhor diz: não temas. Várias vezes nós encontramos na Bíblia a palavra: não temas, porque eu sou contigo. Aleluia. É Jesus que te diz nessa noite: eu vou adiante de ti, endireitando os caminhos tortuosos, quebrando os portões de ferro. Ninguém pode te julgar, porque fui eu que te abracei. Aleluia. Aqueles que apontaram o dedo para ti vão ter que receber a tua mão aberta, porque eles vão precisar que tu levante eles. Aleluia. Irmãos, Jesus olha para aquele cego e agora diz: o que queres que eu te faça? O que queres? Quantos de nós hoje estamos precisando ouvir essa palavra de Jesus? E Jesus está dizendo no teu ouvido agora aí: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Qual é a tua resposta para Ele nessa noite? O que tu quer nessa noite? Por que você veio aqui? Mas cuidado. Cuidado com o que você pedir para Jesus. Cuidado. Porque aquilo que você pedir, Ele vai te dar. Aleluia. Fecha teus olhos por um minuto. Não importa, irmão, quem você é. Não importa o que você fez. Não importa de onde tu saiu. Não importa o teu começo. Mas importa sim o teu fim. E o teu fim vai ser bom. Aleluia. Porque aquele que começou a boa obra na tua vida, aquele que começou, aquele que te tirou das trevas, é aquele que vai te colocar num lugar de glória. Aleluia. É Ele que te levanta nessa noite, irmãos. Aleluia. É Ele que tem poder nessa noite para mudar a tua vida. Aleluia. Não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste
de eterno amor me salvou. Poder supremo, eu sei.